Irmãos, hoje nós estamos no culto de Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo e eu gostaria de meditar na palavra do Senhor com os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 8 nesta noite. Aleluia. Esse é um texto até conhecido de alguns dos irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar maravilhosamente conosco nesta noite. A palavra do Senhor Jesus, eu vou ler na versão que está aqui comigo, né? Só até puder depois ocultar já, é a CF, a versão Almeida Corrigida Fiel, o texto que eu vou estar lendo. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto, 1 Coríntios 15, 51, o apóstolo Paulo também cita um pouco diferente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E nós poderíamos pegar outros textos, do Novo Testamento e fazermos uma junção junto a esse texto, para que essa alegria fica mais visível, mais plausível, mais palpável, mais presente, quando nós vamos para o Apocalipse 21, que fala aí, lá Deus enxugará toda lágrima, lá não haverá morte, lá não haverá pranto, lá não haverá tristeza, lá não haverá, lá não haverá, lá não haverá, lá não haverá. E aí, quando nós vemos esse dia glorioso, o dia da manifestação do Senhor, que o Senhor fala que nós estaremos celebrando com Ele, e Ele estará nos servindo, é um dia glorioso. É um dia que toda a igreja deve almejar, é um dia que toda a igreja deve desejar ardentemente no seu íntimo, porque todo mês tem igrejas que celebram a ceia uma vez ao ano, tem igrejas que celebram semanalmente, tem igrejas como a nossa que celebram mensalmente, e é um momento que toda a igreja deseja. Pelo menos é o que todo membro, todo salvo em Cristo Jesus deve desejar: participar da Santa Ceia do Senhor. Porque aqui é simplesmente um preparativo para que naquele dia, junto às bodas do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, a igreja estará participando, onde o próprio Cristo estará servindo a sua igreja. Irmãos, esse tema de
1 Tessalonicenses, ele fala sobre a volta de Cristo, né? E Paulo, ele tem esse intuito a alertar a igreja de Tessalonicenses. E hoje nós vamos meditar mais um pouquinho. A volta de Cristo transforma a maneira como nós enfrentamos a morte. Vivemos o presente aguardamos o futuro. Como nós ouvimos nessa noite, parece até que eu mandei mensagem para alguns irmãos, né, porque essa palavra nesta noite ela tem como objetivo de descansarmos do Senhor, na esperança da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Esse texto, irmãos, todos nós enfrentamos dor, perda, passamos um período aí, já tem alguns aninhos do Covid, muitos perderam alguns parentes, amigos. Dificilmente você encontra uma pessoa que não teve alguém muito próximo que acabou indo. E esse texto ele fala para a igreja, para nós guardarmos firmes a nossa esperança no Senhor, descansarmos no Senhor e aguardarmos a sua segunda vinda. E sabemos que se nós dormirmos, aleluia, nós seremos despertados e voltaremos com Cristo nas nuvens. Paulo ele escreve para corrigir esse temor, irmão. Ele tenta eliminar a dor, mas mostra que Cristo está vivo. A morte não é o fim. O centro da nossa esperança e da nossa confiança ela está em Cristo, fundamentada totalmente em Cristo. Essa é a esperança da igreja. Se existe alguma outra fundamento, o apóstolo Paulo ele fala: se alguém vier lançar outro fundamento a vós, outra doutrina, que seja anátema, que seja maldito, porque só há um Senhor, só há um Salvador, Jesus Cristo. Então Paulo ele vai nos dizer aqui, eu quero ler um pequeno resumo desse livro para que nós nos situamos um pouquinho melhor no objetivo dessa palavra. A carta foi escrita por Paulo, irmão, com a participação de Silas e Timóteo. Nos 5 primeiros livros de 1 Tessalonicenses, nós percebemos o carinho e a preocupação de Paulo com aquela igreja. Ele queria visitá-la novamente, mas foi impedido. Se os irmãos pegarem ali o versículo, capítulo 2, versículo de número 18. E Paulo lembra aos irmãos que seguir a Cristo não é apenas acreditar, mas também viver de acordo com aquilo que cremos. Por isso ele apresenta vários conselhos nessa carta, irmão, sobre fé, santidade, amor, trabalho, perseverança e relacionamento com os irmãos. Quantos nós ouvimos nessa noite tocando nesses tópicos? E um dos assuntos mais importantes dessa carta é a volta de Cristo. Os cristãos de Tessalônica, irmãos, eles tinham uma dúvida sobre o que aconteceria com aqueles que haviam morrido antes da volta de Cristo. Paulo então explica que os que morreram em Cristo não estão perdidos. Eles ressuscitarão quando o Senhor voltar. Capítulo 4, versículo 14, nos diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus trará mediante Jesus e com eles aqueles que nele dormirão. Aleluia. Aqueles que dormiram no Senhor, quando o Senhor se manifestar, estarão com ele. Assim como a igreja aguarda a volta do Senhor, os nossos irmãos que descansam no Senhor, que estão no sono, o sono da eternidade, que se Cristo não voltar, nós repousaremos
como no Antigo Testamento, quando o Senhor fala, olha, você vai se repousar e se juntar aos seus antepassados no sono da eternidade. Paulo ele continua ensinando que Cristo vai voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os cristãos que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele a encontrar o Senhor nos ares. E grande é essa promessa, e assim estaremos com o Senhor para sempre, irmãos. Por isso que nós aqui nos encontramos, por isso que o inimigo ele busca de todas as formas, de todas as maneiras, fazer com que nós naufragamos na fé, fazer que o mundo, o secularismo e tantas outras teologias, tantos outros pensamentos venham sobre nós pela internet de tantas as formas possíveis, pensáveis, e até que nós ainda não pensamos, o inimigo tem usado para nos alcançar e tentar fazer com que nós naufragamos na fé, naufragamos na esperança em Cristo Jesus. Dos versículos 13 ao 14, irmãos, Cristo ele transforma o nosso mundo em uma esperança. Muitas das vezes nós falamos com grande frequência, com grande frequência nós acabamos falando, a esperança é a última que morre. Enquanto há vida, há salvação, há esperança. Mas Cristo vive. Isso faz parte de uma cultura pagã que nós crescemos com essa frase, A esperança é a última que morre. Ouvindo vô, ouvindo pai, ouvindo mãe, ouvindo tio, ouvindo tia, ouvindo amigo da escola, ouvindo amigo do trabalho, ouvindo tantos amigos no dia a dia, quando entra em alguma situação, fala, a esperança é a última que morre. Mas nós cristãos, como nós temos nos posicionados, porque a nossa esperança, ela vive, a nossa esperança, ela reina, a nossa esperança está agindo, a nossa esperança espera que nós nos tornamos e tenhamos uma posição diante dessa palavra. A esperança é a última que morre. Opa, não. A nossa esperança está viva. Então, tão certo como essa luz, e alguns falam, tão certo como essa luz ilumina, vai acontecer isso. Tão certo como nós aqui estamos presentes, o Senhor em breve irá buscar a sua igreja, e aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e se nós estivermos vivos, seremos transformados. E aí eu pego um gancho ali entre 1 Coríntios 15 e 50, é onde Paulo fala, irmãos, que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e piscar de olhos, antes do toque da última trombeta. Por quê? A trombeta soará, e nós os que estaremos vivos seremos transformados. Então a igreja aguarda ardentemente essa data. Parece que os dias, deixaram um pouco mais conformados com as situações que há tempos atrás, eu tenho irmãos aqui que tem mais tempo da caminhada cristã do que eu quando tinha Santa Ceia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não dá para nós compararmos com o tempo presente que nós estamos. Quantas coisas mudou, mas a palavra do Senhor, ela continua a mesma. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos de nós participamos de culto de Santa Ceia que só podiam entrar na igreja quem era batizado e estava em comunhão, porque aquele culto era um culto fechado somente para os membros? Quantos de nós crescemos com desejo? Eu quantas vezes falava com a minha mãe, eu
quero me batizar. Não, espera um pouco, eu quero me batizar. Eu com 12 anos, 14 anos que eu fui me batizar, em 92, tinha 14 anos, se não me falha a memória. Mas desde os 12 eu queria me batizar, porque eu tinha o desejo de participar da ceia, e eu tinha já essa decisão: eu vou seguir a Cristo, eu vou servir ao Senhor, eu quero. Então, irmãos, os tempos passaram, né? Mas a palavra do Senhor continua a mesma. Não mudou, não sofreu sombra nem variação com o passar dos tempos e das estações. Pelo contrário, cada dia que se passa, a palavra do Senhor se torna cada dia mais atual e presente nos nossos dias, porque nós vemos nos meios acadêmicos aí, os cientistas, os historiadores, falam: a Bíblia foi achado isso, foi achado aquilo, e olha, a Bíblia fala isso, e eles concordam, e eles falam: está registrado. Então, irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor, ela é atual. A nossa esperança não está na força da nossa fé, mas na obra perfeita de Cristo. Qual que é a obra perfeita de Cristo? A obra de salvação da promessa lá de Gênesis, da semente da mulher nascerão, tu ferirá os calcanhares e eles tiram, machucará a cabeça. Na cruz do Calvário, Jesus, ele fala: lama sabachthani, né? Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento o véu do templo se rasgou, houve trevas, terremotos, e alguém falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ali se cumpriu a obra de salvação estendida a toda a humanidade, estendida a mim, a nós que aqui estamos, e todos quanto ainda ouvirão as boas novas de Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador do mundo. Jesus Cristo veio para salvar, curar e libertar. O versículos 15 ao 17, irmãos, Paulo ele descreve a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela será pessoal, o próprio Cristo. Ele não enviará ninguém para o representar, ele mesmo vai vir, ele mesmo se apresentará. A sua volta será visível e gloriosa, com um brado, com a voz de arcanjo e som de trombetas, com um grande exército. Será visível, não será um acontecimento secreto, será para o mundo, mas uma manifestação gloriosa do Rei. Vitoriosos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os crentes, nós seremos transformados a encontrar o Senhor, e naquele grande dia muitas coisas acontecerão. Aqui nós estamos falando da segunda volta de Cristo, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. E dentro de uma visão teológica, e eu não quero entrar nesse assunto aqui com os irmãos, mas tem alguns pensamentos teológicos que é milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e tribulacionista. Eu creio que o Senhor vai salvar, eu creio que o Senhor vai salvar em todas as esferas, porque nós vemos na palavra do Senhor que haverá salvação. Então, no campo acadêmico, irmão, tem as brigas, né? Os arminianos e os calvinistas. E quem somos nós para querer entrar nessas brigas teológicas de pensamentos? Nós temos que ficar fixos na palavra do Senhor. Jesus vai voltar. Vai voltar. E um dos hinos que mais cantava na minha época é: muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. E eu ainda guardo em meus dias. O pastor Marcos Cristiano, ele fala que nós somos a geração do arrebatamento, e eu quero crer e aguardar e esperar que nós somos a geração do arrebatamento.
Então nós, como igreja, aguardamos, irmão. Se não for, não tem problema. Eu descansarei naquele que me fez a promessa. E assim tem que nós, cristãos, sermos, aguardarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, na esperança da sua vinda. Pode ser que algum de nós não alcancemos, pode ser que todos nós dormiremos no Senhor. Será? Quando nós vemos o Senhor querendo se mostrar a Samuel, né? Samuel já deitado no templo, e ele escuta aquela voz: Samuel. E ele pensa que ele não tinha ouvido ainda a voz do Senhor se manifestar com ele. Ele foi e falou: me chamou não, mas outra vez não, uma terceira vez não. E aí ele, opa, alguma coisa está. Se porventura você ouvir novamente esta voz, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, eu imagino, que no momento que nós ouvirmos o chamado do Senhor, e aqui eu não quero entrar em detalhes se vai ser trombeta ou se vai ser a própria voz do Senhor falando: minha noiva, meu povo. Eu sei que se eu estiver dormindo, ao abrir os olhos, irmãos, a primeira coisa que o salvo verá é o seu Senhor. E a igreja tem que guardar isso muito forte no seu íntimo, porque faz parte da nossa convicção e esperança no Senhor. E Cristo nos chama, ali no versículo de número 18, ele fala assim: consolem-se uns aos outros com esta palavra. Consolem em meio à dor, consolem em meio aos tempos difíceis, consolem em meio à busca pela santidade, consolo para a coragem de prosseguir no Evangelho. Então, irmãos, jovens, homens, mulheres que aqui estão, a palavra do Senhor fala para nós, nos consolarmos diariamente no Senhor. E como que nós nos consolamos no Senhor? Está difícil matar com dor? Vamos orar, o Senhor vai dar graça, o Senhor vai dar vitória. Como nós ouvimos ontem na palavra, que a dor, que o luto, que a tristeza, que a dificuldade, que as limitações, elas nos façam chegar mais próximo do Senhor, porque só Ele que entende o nosso clamor. Então, irmão, irmã que está aqui, quando você chegar perto de um irmão e esse irmão for falar das suas amarguras, daqueles momentos de dor, daqueles momentos difíceis, abraça e fala: irmão, Deus vai nos dar vitória. É momentâneo, é passageiro, é só uma fase, é só um momento. Mas está difícil. Pois é, o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Irmãos, se tem uma coisa que mexe conosco, é estarmos junto com quem já venceu. Se você está passando uma prova e tem uma pessoa que está ao seu lado e fala: irmão, eu já passei por isso, vamos orar. O segredo que eu obtive foi através da oração. Vamos buscar o Senhor. Não, vamos buscar o Senhor. O Senhor criará uma situação, uma circunstância. E a hora que você ver,
já vai estar cantando o hino da vitória. Aleluia. Esse texto, irmãos, nos diz aqui que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará, Cristo ressuscitará juntamente com Ele, Cristo vai reunir a sua igreja e Cristo é a nossa alegria. Onde que está a alegria dos irmãos? Cadê a alegria dos irmãos em servir a Cristo? Cadê a alegria de fazer parte desse povo que foi comprado, remido pelo sangue do Senhor? O Senhor ainda ele fala: ei, não foi você que me escolheu. Não foi você que deu uma chance para mim. Aleluia. Além daquele dia, e agora eu lembrei quando o Senhor fala para Filipe: poxa vida, porventura eu não te vi debaixo das figueiras. Talvez você estava que nem Zaqueu em cima de uma árvore, o Senhor parou e falou: desce da árvore, Zaqueu, porque hoje convém pousar em sua casa. Aleluia. Cristo virá. Cristo voltará para buscar o seu povo, e nós seremos assim como Ele quer. A Bíblia fala que nós teremos um novo nome. O meu aqui nessa terra me conhece como Fábio, mas no céu eu tenho uma garantia de um novo nome. Cada um dos irmãos que estão presentes aqui nesta noite, há garantias do Senhor, há profecias que se cumpriram no Senhor, há profecias que estão a se cumprir, e nós fazemos parte dessas profecias. Então eu quero que você nesta noite, como igreja, não sei se os irmãos perceberam no nosso vídeo, aqui no momento de oração tem uma chama pegando fogo, e é intencional, porque o meu desejo é que a chama do Espírito Santo continue ardendo cada dia mais e mais sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos irmãos. E esse fogo, essa chama, ela só se mantém espiritualmente quando nós buscamos o Senhor, buscamos na sua palavra. O Senhor fala: vinde a mim, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Então, irmãos, a igreja hoje, ela se convide, tem esse convite a se chegar às bodas aqui. E essa chama de nós celebrarmos e estarmos com Cristo lá, ela tem que manter-se acesa. Então, uma igreja não é um clube, igreja não é um centro de entretenimento, igreja é um lugar onde nós nos encontramos, ouvimos a palavra de Deus, somos confortados, somos exortados, somos corrigidos, somos amados e somos convidados por Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está difícil, irmãos? Corre a pedra.